Prezadas alunas, prezados alunos, bom dia, espero encontrá-los bem. Nessa videoaula de hoje nós vamos discutir o potencial hídrico e seus componentes. Especificamente, nós discutiremos o conceito de potencial hídrico, os seus componentes, potencial osmótico, potencial de pressão, potencial matricial e potencial gravitacional. Para termos um melhor entendimento do que representa o potencial hídrico e os seus componentes, vamos relembrar algumas propriedades da água. A água é uma molécula de natureza polar, isso é, ela apresenta cargas residuais positivas próximas aos íons de hidrogênio e uma carga residual negativa próxima ao íon oxigênio. Ou seja, devido à presença de cargas positivas e negativas, as moléculas de água em uma solução aquosa interagem entre si, estabelecendo uma rede de interações que gera uma propriedade de coesão. Há uma tendência natural das moléculas de água serem coesas devido a essas interações intermoleculares. Quando em uma dada situação que a gente adiciona uma superfície sólida, como um pedaço de madeira ou como partículas do solo, em uma solução aquosa, moléculas de água eventualmente podem interagir então com essas superfícies, aderirem-se a ela devido à interação entre as cargas positivas das moléculas de água com cargas positivas e negativas dessas superfícies. A essa propriedade chamamos de adesão. Uma outra característica interessante dessas propriedades de interação entre moléculas de água ocorre nas interfaces entre o ambiente líquido e ambiente gasoso. Como podemos ver nessa figura abaixo, um inseto pousado sobre a superfície da água, e isso é possível porque essas moléculas de água ocorrentes nessa superfície aquosa, elas apresentam uma força de interação um pouco mais fortalecida por estarem organizadas nessa interface entre esses dois meios, o aquoso e o líquido. Isso gera uma força adicional de interação que tolera certas pressões. Então, essa superfície aquosa suporta certos pesos, como do próprio inseto, como de uma folha que eventualmente possa cair sobre esse volume de água. E as propriedades da água, também a polaridade da água, permite com que moléculas de água interajam com solutos, com substâncias que venham a ser dissolvidas nesse meio aquoso, como proteínas, como açúcares, como sais, nesse caso aqui, pela adição de sal ou cloreto de sódio, observamos então que moléculas de água carregada, a parte negativa, interage com a carga positiva do íon e o sódio, e a parte positiva das moléculas de água interagem com os íons cloro. Propriedades da água que são importantes para as plantas, podemos citar então a polaridade, que nas células, nos tecidos, no próprio ambiente, por exemplo, no solo, no ambiente aquoso, contribui com a interação da água com outras moléculas, desde que elas sejam carregadas positiva ou negativamente, e com superfícies que também apresentam cargas. A adesão e a capilaridade são importantes nos vasos e no mesofilo, pois mantêm a umidade da parede celular e, ao mesmo tempo, auxiliam no transporte ascendente da seiva pelo xilema, devido então à adesão de moléculas de água com a superfície dos vasos do xilema. E a coesão e a tensão são propriedades que ajudam a manter a união e a continuidade da coluna de água no xilema. Então, essa coluna de água, devido à sua propriedade de coesão, por elas ter essa interação entre si, permite então que elas suportem certas tensões. Observa-se que através do seu potencial de interação com outras moléculas e com superfícies, a água ela participa virtualmente de todos os eventos biológicos nos vegetais. A esse potencial de interação, mediado pelas pontes de hidrogênio, chamamos de potencial químico da água. Então, o que vem a ser o potencial químico da água? O potencial químico ele é uma medida da energia livre da água, que em termodinâmica representa a energia disponível para realizar algum tipo de trabalho. Essa é uma medida relativa, ela mede a diferença entre o potencial de uma substância em um dado estado e o seu potencial no estado padrão, dado por joules por mol na -1 ou energia por massa. Na fisiologia vegetal, a gente usamos o termo potencial hídrico, que é o potencial químico da água dividido pelo volume molar parcial da água. Isso é, o volume ocupado por 1 mol de água,
que é 18 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos por mol na menos 1. Esse potencial hídrico é uma medida de energia livre da água por unidade de volume, dado por joules por metro cúbico. É uma unidade equivalente a uma unidade de pressão, como Pascal. Lembrando sempre que 1 Pascal equivale a 1 joule por metro cúbico, uma atmosfera equivale a 0,1 megapascal, ou 0,1 vezes 10 na 6 Pascal. Lembrando que um volume de água pura, sem ter nenhum tipo de interação com superfícies ou com solutos dissolvidos, ela apresenta a sua máxima energia livre, isso é, a máxima capacidade de realizar algum tipo de trabalho. A tendência espontânea da água é sempre reduzir essa sua energia livre, ou seja, realizar algum tipo de trabalho, seja interagindo com superfícies, seja interagindo com solutos. Nesse caso, a água ela vai sempre deslocar-se em um ambiente onde o potencial hídrico é menos negativo para um ambiente com potencial hídrico mais negativo, com isso realizando o trabalho e reduzindo essa energia livre. É o equivalente a dizer que a água vai sempre se deslocar de um ambiente de menos concentração de determinado soluto para um ambiente de maior concentração de determinado soluto. Isso faz então com que ela interaja mais com esses solutos do que interaja consigo própria, com suas próprias moléculas. Isso leva então a uma redução de energia livre, porque ela está gerando algum tipo de trabalho. Nesse caso, é um trabalho de interação com os solutos. Tratando um pouquinho do potencial hídrico e seus componentes, observamos que o potencial hídrico ou potencial de água, nesse caso aqui, dessa equação dado por Psi-H, ele representa a soma de vários outros potenciais. O potencial osmótico, aqui simbolizado por Psi-S, o potencial de pressão, o potencial matricial e o potencial gravitacional. Lembrando que a água pura, em condições naturais de temperatura e pressão, ou seja, 25 graus Celsius, 1 atmosfera, tem o potencial hídrico igual a 0. Significa que todas as pontes de hidrogênio estão interagindo entre suas próprias moléculas. A sua energia livre é máxima, porque ela não está realizando nenhum tipo de trabalho. Essas interações intermoleculares, elas podem ser quebradas por aumento da temperatura, isso é, então as interações entre as moléculas vão se rompendo devido ao aquecimento e a água começa a evaporar, ela vai se desmembrando da solução aquosa, sob a forma de vapor, seja pela dissolução ou adicionando-se algum soluto a essa solução, que vai reduzir essa energia livre, porque as moléculas de água vão passar a interagir com esse soluto, ou mesmo através de superfícies, tanto pela adição de superfícies, como pela interação da água, de moléculas de água com superfícies, geralmente superfícies rígidas, mas que apresentam algum tipo de carga positiva ou negativa. Potencial hídrico negativo, então, significa que as moléculas de água estão realizando algum tipo de trabalho. Quanto mais negativo o potencial, mais trabalho está sendo realizado. A água está interagindo cada vez mais e mais com solutos que são dissolvidos nessa solução aquosa, ou está interagindo mais e mais com superfícies rígidas que venham interagir então com essa solução aquosa. Buscando sempre reduzir a sua energia livre, a água ela irá se deslocar de um ambiente ou de um local com potencial hídrico menos negativo para um potencial hídrico mais negativo. É um movimento espontâneo que sempre então busca a água a reduzir o seu potencial. Dentre os componentes do potencial hídrico, temos o potencial osmótico, que representa o efeito de solutos dissolvidos sobre o potencial hídrico. Partindo de um potencial hídrico igual a 0, isso é uma solução aquosa, sem nenhum tipo de soluto dissolvido, a adição de qualquer soluto com cargas nessa solução aquosa vai reduzir a sua energia livre. Isso é, as moléculas de água vão passar a realizar algum tipo de trabalho, nesse caso, interagindo com os solutos dissolvidos. Essa equação ela mostra então que o potencial osmótico, Psi-S, é dado por menos RTC, onde R é a constante dos gases, é uma constante, 8,32 joules por mol por Kelvin, T é a temperatura absoluta e CS é a concentração de solutos. Quando a concentração de solutos é igual a 0, anula essa equação e o potencial osmótico é 0. Qualquer adição de soluto vai tornar o potencial osmótico negativo, consequentemente vai tornar o potencial hídrico negativo. Imaginemos essa figura aqui, onde na parte de cima é uma célula
sem nenhum soluto dissolvido. O seu potencial osmótico é zero. Quando adicionamos uma certa quantidade de solutos, a concentração de solutos adicionada vai reduzir o potencial osmótico. Nesse caso, um exemplo, torna-se negativo um valor de menos 0,27 joules por metro cúbico. Quando aumentamos a quantidade de solutos dissolvidos nessa célula vegetal, o seu potencial hídrico torna-se mais negativo ainda, nesse caso exemplificando, em torno de menos 0,54 joules por metro cúbico. Tá? Então, observamos nessa figura que com o aumento da concentração de solutos em uma célula, torna-se mais negativo o seu potencial hídrico. Já o potencial de pressão, ele representa o efeito da pressão sobre a energia livre da água. Imaginemos um ambiente delimitado como uma célula vegetal. Esse potencial de pressão, ele representa a pressão hidrostática do seu volume interno. Pressões positivas, quando a célula está túrgida, aumentam o potencial hídrico, enquanto pressões negativas, quando a célula se encontra sob algum tipo de tensão, diminui o potencial hídrico. A água pura no estado padrão e condições ambientais, dentro de um recipiente aberto, ela tem por definição potencial de pressão igual a 0 megapascal. Bom, podemos imaginar também esse efeito nesse exemplo do balão. Um balão cheio, ele tem pressão interna positiva ou negativa em relação ao meio. Naturalmente que ele tem uma pressão interna positiva. A tendência desse balão é aumentar de volume. Quanto mais aumentamos a pressão interna, ele vai aumentar cada vez mais o seu volume. Nesse exemplo que temos aqui, uma seringa lacrada, ela pode ser usada para criar pressões positivas e negativas em fluidos, como por exemplo a água. Empurrar o êmbolo ocasiona no fluido o desenvolvimento de uma pressão hidrostática positiva, que são as setas brancas, o que naturalmente vai ter a tendência de pressionar essa bolha de ar no seu interior e a bolha vai reduzir de tamanho. É uma pressão positiva incidindo sobre a bolha. Quando a gente puxa o êmbolo, forma-se uma força, uma tensão naquele volume de água que gera uma força de tensão sobre essa bolha de ar naturalmente que vai expandir sob efeito dessa pressão negativa. Então, esse é um outro exemplo clássico, claro, do efeito de pressões positivas que tendem a reduzir determinado volume e pressões negativas que tendem a aumentar determinado volume. Lembrando sempre que as células vegetais elas estão delimitadas por parede celular, então a sua capacidade de expansão e de contração é bastante reduzida, o que resulta que o volume interno não varia tanto, mas a pressão gerada sobre o citoplasma, esse sim pode variar consideravelmente, de bastante negativo para bastante positivo. Já o componente potencial matricial, ele representa o efeito de matrizes, superfícies, sejam essas sólidas, como parede celular, como partículas do solo, sob o potencial hídrico. Ela é uma medida da interação entre moléculas de água com as superfícies. Tá? Quanto maior a superfície relativa, maior a interação ou maior a adesão das moléculas de água sobre essa superfície, maior o potencial matricial. O que isso, consequentemente, reduz a energia livre da água, porque essa energia livre está realizando algum tipo de trabalho, está se tornando menos livre. Tá? Consequentemente, o potencial hídrico fica mais negativo. No solo, quanto maior a superfície relativa das partículas, comparando, por exemplo, solos arenosos e solos argilosos, maior a capacidade de interação com moléculas de água. Então, nesse exemplo, temos que solos argilosos, cujas partículas são menores que os solos arenosos, tendem a ter maior capacidade de retenção de moléculas de água do que solos arenosos. Nas plantas é importante esse tipo de potencial, porque ele mede o grau de interação de moléculas de água com paredes, com superfícies celulares, principalmente aquelas paredes existentes nos vasos do xilema e nos tecidos foliares. Então, lembrando que a quantidade de água retida pelo solo depende da superfície de interação com a água e, naturalmente, com a disponibilidade de água no meio. Já o potencial gravitacional, ele está medindo o efeito da gravidade sobre o potencial hídrico. Imagine então que a ação da gravidade sobre um dado volume de água tende a puxar ou empurrar essa água para baixo, o que exige então uma força contrária, equivalente para que a água seja elevada para cima, em geral através do xilema.
é dado por πg igual ρw vezes g vezes h, onde o ρw representa a densidade da água, que é 1, g é a aceleração da gravidade, que é igual a 0,01 megapascal por metro, e h é a altura da planta. Então, deixo para os senhores calcularem qual a força gravitacional gerada sobre uma coluna de água ao longo de um tronco de 100 metros de altura. Esse cálculo é bastante fácil. Bom, tratando especificamente do potencial hídrico em células vegetais, temos que lembrar que, devido ao volume celular e devido ao espaço ocupado por um conjunto de células, o potencial matricial e o potencial gravitacional são geralmente desprezíveis. Então, o potencial hídrico em células vegetais, ele depende basicamente do potencial osmótico e do potencial de pressão. A questão é como esses potenciais osmótico e de pressão interagem de maneira a promover a entrada ou saída de água da célula, isso é, o que faz com que a água do meio entre para a célula ou o que faz com que a água da célula saia para o meio onde ela se encontra. Nesse exemplo, nós temos um copo de Becker com água pura, cujo potencial de pressão, o potencial osmótico é igual a 0, e naturalmente a soma dos dois vai dar um potencial hídrico de 0 megapascal, por padrão. Na situação B, nós temos uma solução contendo 0,1 molar de sacarose, isso é, o potencial de pressão é 0, porque é um sistema aberto, o potencial osmótico é de menos 2,044 megapascal, devido à concentração de sacarose, o que resulta o potencial hídrico de menos 0,244 megapascal. E na situação C, nós temos uma célula flácida, cujo potencial de pressão é 0, ou seja, ela não está sob turgor, mas cujo potencial osmótico é de menos 0,732 megapascal, resultando no potencial hídrico de menos 0,732 megapascal. Quando pegamos essa célula flácida e colocamos dentro de uma solução aquosa de sacarose, observa-se então que a água da solução de sacarose vai deslocar-se e vai entrar dentro dessa célula, porque o potencial hídrico da célula vegetal é mais negativo que o potencial hídrico da solução de sacarose. Com isso, o potencial de pressão interna dessa célula vai aumentar, observa-se que a célula vai ficar túrgida, e numa nova situação de equilíbrio com a solução aquosa, ela vai ter um potencial de pressão de 0,392 megapascal. E dizemos que ela está em equilíbrio com a solução de sacarose, porque o potencial hídrico da solução de sacarose e o potencial hídrico da célula atingem valores semelhantes. Nesse outro exemplo, é um experimento bastante similar, só que vocês vão observar lá na letra B que aquela célula vegetal que entrou em equilíbrio com aquela solução de sacarose, ela foi exprimida artificialmente por um êmbolo, fazendo então com que a água seja pressionada para fora dessa célula. Isso vai gerar uma consequência no seu potencial de pressão e consequência no seu potencial hídrico. E vou deixar os senhores tirar suas próprias conclusões. E considerações finais. Lembrando que para células ou mesmo tecidos, os componentes mais determinantes do potencial hídrico são o osmótico e o de pressão. Diferenças de potencial hídrico entre células ou entre células e o meio onde elas se encontram vão determinar a direção do movimento da água, se para dentro da célula ou se para fora da célula. Esse transporte entre células ou tecidos a curta distância representa um tipo de transporte chamado difusão. Como é que acontece? No exemplo abaixo da plasmólise, é quando o potencial hídrico da solução é mais negativo que o potencial hídrico da célula. Nesse caso, naturalmente, a água vai se deslocar de dentro da célula para fora da célula, reduzindo seu potencial de pressão a ponto de a membrana plasmática se descolar da parede celular. Lembrando que a parede celular é uma estrutura rígida, mas a membrana plasmática não. Como o potencial de pressão tornou-se negativo dentro da célula, ocorreu então essa redução do seu volume devido ao deslocamento, esse desprendimento da membrana plasmática da parede, e a célula reduziu seu tamanho. Quando nos referimos ao movimento de água no solo, do solo para as raízes, pelas raízes, caules e ramos, os demais componentes são também importantes. O potencial gravitacional devido ao tamanho da planta
e o potencial matricial devido eventualmente às superfícies do xilema. E devido ao tipo de transporte também se torna diferente, porque transportes de maior distância já não são mais mediados por difusão, mas sim por fluxo de massa. Entretanto, esse será assunto de uma próxima videoaula. Abraço a todos e até mais.